Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Santos Brasil, né? O que fazer com as ações dessa empresa. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então eu vou falar da Santos Brasil, recebi muitas perguntas aqui no canal e a Levante preparou um relatório especial sobre a Santos Brasil, né? Então é a minha melhor ação small cap para 2020. Eu continuo recomendando compra nas ações, acho que está num excelente ponto de entrada. O relatório você acha aqui na descrição do vídeo. Então, o que acontece? As ações da Santos Brasil acumulam queda de 49% no acumulado do ano, o índice Bovespa cai 35%, o índice Small Cap cai 38%. Então, a Santos Brasil é uma ação Small Cap, né, que tem aí um valor de mercado inferior a 5 bilhões de reais, né? Na verdade está valendo até menos que isso, ela perdeu metade, né, do seu valor de mercado e ela tem menor liquidez. Então é percebida como um risco maior, por isso que as ações caem mais, né? Na verdade o índice Small Cap, que não tem tanto Small Cap assim, né? Ele tem grandes empresas dentro dele, o SMLL, ele está caindo pouca coisa menos que o Ibovespa, mas as ações realmente que são Small Caps estão caindo mais. Então, hoje, o que eu vou falar? Vou falar aqui do relatório e eu estou falando basicamente de cinco pedaços, né? De 5 pontos principais. Primeiro eu vou explicar, para quem não conhece a Santos Brasil, vou falar o que aconteceu até agora no resultado do quarto trimestre. Também é muito importante o impacto, né, do coronavírus nas operações da empresa. Acho que o mercado tá entendendo errado, né? A Santos Brasil é bem pouco afetada pelo coronavírus. Vou reforçar aqui a posição financeira e a minha perspectiva de longo prazo da empresa. E no relatório, como sempre, a gente demonstra a nossa conta do preço justo das ações da Santos Brasil. Então, para quem não conhece, a Santos Brasil é uma referência de operação portuária de containers no Brasil, a sua operação maior, mais conhecida, o Tecon Santos, lá em Santos, 2 milhões de TEUs, né, que é a unidade 20 pés quadrados, que é aquele container que todo mundo já deve ter visto. Além disso, a Santos Brasil também tem uma operação em Imbituba, em Santa Catarina, e em Vila do Conde, no Pará. Né? Então, são 5 operações portuárias. A Santos Brasil é a líder do market share lá em Santos, né? Com quase 40% de participação de mercado. Você pode ver no relatório, tem a foto, eles têm um terminal de veículos, eles têm toda uma área de retroárea, que a gente chama, é onde pode movimentar o container, e com o projeto que ela vai estar fazendo esse ano, vai ter 1.500 metros de cais para encostar 3 navios grandes, né? Então é a grande operadora lá em Santos, né? Tem a melhor posição no canal, e claro, na bolsa ela é uma small cap, mas é a líder aí do mercado, então ela ganha dinheiro com movimentar, né, o cais, o container, colocar e tirar dos navios, a armazenagem, que é quando vem importação para o Brasil, logística, ela também tem o terminal de veículos, dali que sai a exportação brasileira de veículos para fora. Tá? Então, esse é o número da Santos Brasil. Então, o Tecon Santos aí movimentou 1.200 TEUs em 2019, 40% de market share. E aí, o que eu destaco aqui do quarto trimestre? Né? Qual que era a tendência da companhia até então? Aumentar o container cheio de importação. Porque lá em Santos é mais ou menos meio a meio entre importação e exportação. Mas aonde dá receita mesmo para a companhia é na importação. Por quê? Vem um container cheio, como por exemplo maquinário e equipamento eletrônico, a Santos Brasil descarrega o container, ela fica um tempo ainda armazenado lá na Santos Brasil. Então, esse número aí estava crescendo aí por volta de 40% o container cheio ao longo de 2019. Então, isso estava trazendo receita, estava melhorando o resultado da companhia. E aí, claro, veio o coronavírus, e aí a gente dividiu aqui o impacto do coronavírus em 2 partes, né? Primeiro, China, né, que parou primeiro, então teve aí uma questão operacional, né? Não vinham os navios da China, então, mas foi uma queda pequena no resultado da Santos Brasil, tá? Então, a operação chinesa aí, os navios para a China representam 20% do volume negociado ou movimentado lá no Tecon Santos, e segundo a Santos Brasil, impactou aí cerca de 8 mil containers a menos no mês de março e abril.
tá? Que é relativamente pequeno, a gente está falando aí de menos de 1%. Europa representa aí de 25 a 30, a gente vai ter uma segunda onda, lembrando, né, que tem 40 dias mais ou menos é o tempo que leva para o navio sair lá da China e chegar aqui, né? Então o primeiro tri da Santos Brasil praticamente não foi afetado, o volume do Porto de Santos, no Tecon Santos cresceu 7% no primeiro trimestre, então a gente vai ter uma queda em abril e em maio, essa é a primeira onda. A segunda onda, essa é mais difícil de prever e essa é mais negativa, que é a queda da importação, né? Então existe uma relação muito forte entre o desempenho da economia, né, e a importação. Então, essa relação chamada elasticidade fica aí entre 2 a 3 vezes, né? Então, se o PIB cresce 2, a importação tende a crescer de 4 a 6% ao ano. Então, com a queda da economia brasileira, principalmente no segundo tri, possivelmente no ano de 2020, devido à quarentena, as empresas brasileiras vão importar menos e aí vai ter menos importação lá no Tecon Santos. Por outro lado, com um dólar mais alto, né, ontem bateu aí 5,70, as exportações brasileiras ficam muito fortes, então acho que vai haver uma compensação. Então, no pior cenário, a gente vê aqui o volume total do Porto de Santos lá, da operação da Santos Brasil, né, do Tecon Santos, caindo aí entre 5% no cenário ficando estável, então a gente não vê o volume caindo muito, porque cresce a exportação, vai haver uma piora de mix, né? Então, o mix de receita do ano de 2020 será pior devido ao coronavírus, com a queda do container cheio e a queda da importação. Mas, como a empresa tinha já contratado aumento de preço, né, pelo menos 70% do volume movimentado no Tecon Santos é da Maersk, que já tinha reajuste de preço. Então, pouco provável que a receita da Santos Brasil caia em 2020, tá? Então, a gente está projetando aqui no cenário mais pessimista uma queda de 5%. Então, na minha opinião, uma reação exagerada do mercado, né? A ação caindo 50%, quando que a sua receita, obviamente, não cai nessa mesma magnitude. Então, esse é o impacto do coronavírus. Então, o crescimento, né, da Santos Brasil, ou a melhora do seu mix, vai ficar atrasada, né? Se antes a gente tinha uma projeção de volume em Santos, no Tecon, crescer 3%, agora provavelmente vai ficar no 0 a 0. E melhora de mix, agora a gente vai ter piora de mix e talvez queda no volume, né? Porque olhando, né, crises passadas, né, e olhando o Porto de Santos, só em 2009 que teve queda no volume de container, né? Então, logo após a crise imobiliária de 2008, a economia brasileira aqui em 2009 caindo forte, houve queda, né? Mas os outros anos não, né? Então, o volume lá é bastante resiliente. O que vai acontecer é uma piora de mix, e aí olhando para o preço justo, né, da Santos Brasil, eu dizia antes já, né, que o resultado bom dela, ou porrada, como a gente fala no mercado, seria 2021. Agora eu acho que vai ficar mais para 2022 e, claro, vai depender do formato, né? Quanto vai ser o estrago aí na economia brasileira da quarentena do coronavírus. Então, pessoal, para comprar essa ação, né, que está muito descontada, né, o preço está aí perto aí dos R$4, e está bem abaixo aí do meu preço justo na minha conta, que é R$8 por ação. Você pode olhar o relatório, o link está aqui na descrição do vídeo, eu mostro como eu cheguei nessa conta. Você vai ter que ter uma visão de mais longo prazo, tá? E você vai ter que ter o apetite por risco um pouco maior. Uma parte que me deixa muito tranquilo com o Santos Brasil é a sua posição financeira. Então, a Santos Brasil tem uma dívida líquida de apenas R$11 milhões, não tem nenhuma dívida grande vencendo em 2020 e, na verdade, a companhia está até aumentando os seus investimentos, né? Ao contrário de algumas empresas que estão reduzindo investimentos, Santos Brasil aumentando investimentos, aumentando o cais, aumentando a profundidade para receber navios maiores. E a perspectiva do setor é muito boa no longo prazo, né? Já que o Brasil tem uma economia relativamente fechada ainda, né? Então a gente tem importação mais exportações em relação ao PIB, é por volta aí de 23%, né? Então é muito baixo, é muito fechado ainda a economia, então a tendência né? É claro que o momento agora está turbulento aqui no Brasil, né? Não só a crise
de saúde econômica, agora temos uma crise política, mas olhando lá no longo prazo, a gente vê perspectivas muito boas para o setor portuário, né? E a Santos Brasil claramente é o líder, tem a melhor operação, tem uma vantagem competitiva muito grande e o valor da ação está bastante descontado. Então, para um horizonte aí de 3 anos, né, a gente acha muito interessante a compra das ações, né? Como eu mostrei aqui, as ações, o preço das ações caiu 50%. O resultado da companhia em 2020 não vai cair tanto assim, é bastante resiliente. Então eu continuo recomendando Santos Brasil, pode comprar e tem mais informações aqui no relatório que está aqui no link da descrição desse vídeo, pessoal. É isso, um excelente domingo a todos. Boa semana, um abraço e até a próxima. Mande seus comentários, sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Um abração, até mais. Tchau, tchau.